Então, situação atual e disponibilidade hídrica. Então, se a gente for considerar aí, né, os primórdios da irrigação, então a gente pode afirmar, né, que a irrigação ela teve início há cerca de 7.000 anos, tá? Através das antigas civilizações. Então, a gente tem, por exemplo, os egípcios, né, os chineses também, né, que trabalharam a irrigação, né, mesmo antes de Cristo. Então, o primórdio da irrigação a gente pode considerar, né, que foi as margens do rio Nilo. Então, os egípcios, eles utilizavam, né, construíram, né, canais de irrigação em regiões áridas, né, para cultivo de cereais. Aí a gente tem como exemplo de culturas, né, o trigo, a cevada. Então, foram os primeiros cultivos aí, né, utilizando águas, né, a partir do rio Nilo. Então, nessa época, né, utilizava o quê? Irrigação por superfície. Então, principalmente, né, os sistemas por sulco, então construíam, né, os canais a partir do rio Nilo. E uma vantagem no caso lá do rio Nilo, então o que acontecia? O rio Nilo, ele depositava, né, então deposita, né, com as cheias do Nilo, ele deposita uns nas margens. Então, tornando esses solos, né, mais férteis e propiciando aí, né, o cultivo de cereais. Então, a gente tem como exemplo aí, né, de primórdios aí, né, de primeiros usos, né, da irrigação, então as margens do rio Nilo, as margens também dos rios Tigres, né, e Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Então, são os primeiros registros aí, tá, de uso da irrigação. Então, era uma época que a agricultura, né, utilizava implementos, né, vamos dizer, mais rudimentares, né, então a gente não tinha nada dessa mecanização atual, né, que a gente tem hoje. E no caso da irrigação, a gente não tinha equipamentos, né, como motobomba, então era tudo por gravidade. Então, através aí, né, de canais de escoamento. Então, por exemplo, na China, nos vales dos rios Amarelo e Yangtze, então esse aqui é o outro rio, tá? Então, os chineses, eles também construíram canais de irrigação, então, às margens desses rios, tá? Para cultivo, principalmente de arroz. Então, a China é um grande produtor, né, de arroz mundialmente. A China, a Índia. Então, se a gente considerar aí, a gente tem esse mapa. Então, a gente tem essa região do delta do Nilo. Então, nessa região, né, então a gente tem aí, né, o início, vamos dizer, né, a região de origem da irrigação. Aí a gente tem uma imagem da direita, uma imagem, vamos dizer, mais atual, tá? De plantações e canais de irrigação próximo ao rio Nilo. É uma região aí, vamos dizer, de clima mais árido, né, e toda verde, então utilizando águas, né, para fins de irrigação. Então aí, né, grandes canais, tá, para conduzir água aí, né, ao longo do perímetro irrigado. Na Europa, então na Europa a gente teve o início da irrigação na Espanha, na Grécia, na Itália. Então esses países atualmente eles utilizam muito automação. Então, por exemplo, são países que fazem reuso de água, porque na Europa também vive atualmente um grande problema, né, de escassez de água, seja para consumo urbano, como também, né, para uso agrícola. Então, os europeus aí, eles fazem aí um reuso, né, de uma boa parte da água, utilizada, né, por exemplo, a água de piscina, né, pode ser utilizada para fins de irrigação, então tem várias formas aí, né, de estar fazendo esse reuso da água. Nas Américas a gente pode dizer, né, que mesmo antes da chegada, né, de portugueses, espanhóis, então os povos pré-colombianos, eles já utilizavam irrigação. Então, irrigação, né, por superfície, né, sulco, inundação. Então, a gente tem, por exemplo, os incas, na região do Peru, né, que já fazia irrigação na cultura do milho, os astecas, né, no México, os maias. Então, aí a gente tem várias culturas irrigadas, né, por esses povos, né, no caso do milho, do tomate, da batata. Então, isso, né, nos séculos 14 e 15. Então, mesmo antes aí da chegada, né, dos portugueses, espanhóis, a gente já tinha aqui nas Américas, né, o uso da irrigação. Talvez não em grandes áreas, né, mas em pequenas áreas de cultivo, essa irrigação era utilizada. No Brasil, a gente teve uma introdução, né, da irrigação, né, na época dos jesuítas.
Então, por exemplo, com o cultivo de arroz, né, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né, mais adiante, a gente tem também, né, o início da irrigação por inundação, por volta de 1881. Então, a irrigação, ela ficou um longo período de tempo estagnada. Então, se a gente considerar aí, né, desde, vamos dizer, do século XVI até século XX, né, por volta de 1960, então a irrigação ela ficou estagnada e com uma inexpressiva área irrigada. Então, a maior expansão da irrigação, né, em termos de área irrigada, ocorreu após os anos 2000. A gente vai ver aí alguns gráficos mais adiante que mostram isso. Aqui são algumas imagens, tá? Então, por exemplo, na década de 70, a gente teve investimentos na área de irrigação, por exemplo, o projeto Jaíba, então foi um investimento aí do governo, né, parceria, né, do governo federal com o governo estadual de Minas Gerais, na época. Então, a partir desse projeto Jaíba, né, que teve uma maior expansão da irrigação nas regiões de clima semiárido. Então, por exemplo, a região aí do Vale do São Francisco, né, então aí teve esse grande projeto aí, né, do Jaíba, na região norte de Minas, e Bahia também, né, expandiu a área irrigada a partir aí desse período. Então, aí a gente tem várias culturas irrigadas, não só olerícolas, também frutíferas irrigadas, né, no caso da banana, a gente tem a exportação de frutas também, tá? Então, no caso da uva, né, a gente tem a região lá de Petrolina, Juazeiro, onde tem grandes áreas irrigadas. Então, o pessoal construiu canais, né, estações elevatórias de bombeamento de água nesse projeto Jaíba. Então, aí são algumas imagens. Então, por exemplo, outras culturas, né, manga, citros, né, laranja, limão, uva e as olerícolas. Então, teve aí, né, um avanço, né, vamos dizer, né, a partir desse projeto Jaíba até os anos atuais, tá? E um dos grandes problemas atualmente é a escassez de água para fins de irrigação. Então, a gente tem toda aquela questão lá, né, de transposição do Rio São Francisco, né, para regiões mais áridas. Então, alguns locais, né, talvez não tenham acesso à água, né, para estar fazendo a irrigação. Então, um dos grandes problemas aí, né, da região Nordeste. Aí, com relação à evolução da irrigação no mundo. Então, a nível mundial, em termos de equipamentos, então, vamos dizer, o primeiro aspersor ele surgiu após, na década de 1920. Então, em 1926, está na Califórnia, então foi desenvolvido o primeiro aspersor rotativo. Então, antes disso aí, né, a gente só tinha o quê? Irrigação por sul e inundação. Então, esse primeiro aspersor, né, foi utilizado em paisagismo, né, para irrigação aí, né, de jardins. Aí, após 1926, então, a gente teve aí o surgimento, né, de indústrias, então, indústrias de tubos, né, então, por exemplo, de ferro fundido, de motobombas, de aspersores. Então, para a gente ter uma ideia, né, no caso de polímeros, né, para a fabricação de tubos, PVC, para a fabricação também de aspersores, foi em 1928 que surgiram os polímeros. Então, antes disso aí, né, eu utilizava basicamente, né, no caso aí de tubulações, um longo período aí, né, o pessoal utilizou o ferro fundido, então é um material de alto custo, então se a gente comparar, né, com PVC e polietileno. Aí, por exemplo, o primeiro pivô central surgiu no Colorado, tá, nos Estados Unidos, em 1948. Então, a gente tem aí o quê? Em torno de 70 anos, né, aproximadamente, do surgimento do primeiro pivô central. Então, no Brasil, hoje, a gente tem o quê? Aproximadamente 20 mil pivôs centrais. E essa expansão ocorreu, sobretudo, né, após o ano 2000. Então, o primeiro aspersor de plástico, no caso, termoplástico, que é o que? O aquecimento, né, do polímero e o resfriamento rápido. Então, esse primeiro aspersor surgiu em 1950. Então, os aspersores que a gente conhece hoje, né, aspersor rotativo de impacto, e os aspersores fixos também, né, de termoplástico. Então, nessa imagem aí, né, essa segunda imagem, então a gente tem um aspersor aí termoplástico, né, de 2 bocais,
Então, antes o pessoal utilizava o quê? Aspersores de metal. Então, eram aspersores, né, de um custo maior. Deixa eu ver se tem alguém acessando aqui a sala. Deixa eu só conferir aqui para... Acho que tem alguém tentando acessar aqui. O Nixon. Boa tarde, Nixon. Tudo bom? Não sei se ele está me ouvindo. Mas vamos dar continuidade aqui, né? Vou voltar aqui novamente. A gente falou aí fez uma introdução da disciplina, Nixon. Estamos falando, fazendo aqui uma parte mais teórica, tá? De equipamentos, falando de evolução dos equipamentos. Daqui a pouco, quando está discorrendo sobre disponibilidade de água, aí depois você volta, que aí esse encontro vai ficar gravado, e depois você vê a gravação lá depois, tá? O que a gente discorreu antes aí desse tópico aqui, né, da irrigação. Então, falando aí, né, da evolução dos equipamentos, então a gente teve um grande avanço, então intensificou, né, a fabricação de tubos de PVC, né, após 1960, então tanto o PVC quanto o polietileno, que hoje a gente tem polietileno de alta densidade, de baixa densidade. Então, por exemplo, na irrigação localizada, né, no gotejamento, utiliza principalmente, né, o polietileno de baixa densidade. Então, um tubo aí, né, vamos dizer, de menor espessura da parede, e por ter um custo mais baixo também, né, do que o polietileno de alta densidade. Aí, de 1980 aos dias atuais, a gente tem o quê? O surgimento dos emissores autocompensantes. Então, os emissores autocompensantes, então, são emissores que possibilitam o quê? Uma vazão uniforme do início ao final da linha lateral. Então, mesmo que a pressão na linha varie, então esses emissores, eles fazem uma compensação, né, de vazão e pressão, tá? No funcionamento. Então, a gente tem uma vazão mais uniforme, né, em todas as plantas, né, que estão naquela linha lateral. Aí nós tivemos também o surgimento, né, dos equipamentos de automação, né, os controladores, os temporizadores, o surgimento de softwares também. Então, várias empresas lançaram aí, né, softwares, seja para dimensionamento de diâmetro de tubulação, quanto para o dimensionamento, né, de motobombas. A maioria dos fabricantes de motobomba tem lá, né, os catálogos online e softwares, né, para estar fazendo dimensionamento. Tivemos também as estações automáticas. A gente tem uma rede, né, de estação meteorológica. Então, por exemplo, o INMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, né, tem uma rede de estações, né, no Brasil todo, né, para coleta de informações de clima, desde temperatura, precipitação pluvial, velocidade do vento e tudo mais. Então, a gente teve um maior avanço aí, né, em termos de tecnologia após a década, né, de 1980. E, pessoal, nesse próximo slide eu coloquei vários links, tá? Depois vocês acessem aí. Então, são empresas do setor de irrigação. Então, a gente tem aí empresas multinacionais e empresas nacionais, tá? Então, tem aí empresas de vários segmentos, tá? Então, por exemplo, a Rainbird, que trabalha muito a parte de paisagismo também, parte de aspersores para paisagismo, aspersores, diferentes tipos de aspersor. A Nandanjen trabalha muito segmento de irrigação localizada, emissores de irrigação localizada. Aí tem a Vale, né? A Vale e a Lindsay, que são empresas de pivô central, fabricantes, né, de pivô central. E aí tem outras empresas, né? A Netafim, a Tigre. Então, a Tigre trabalha muito a parte aí de conexões, tá? Seja não só para irrigação, mas também conexões da linha predial, então a linha marrom e a linha branca, né, que é mais destinada para esgoto. E aí tem as outras empresas aí, ó, Fabrimar, Amanco, Plasnova, então várias, Irrigabras, né? Então tem empresas aí nacionais, né, que trabalham o segmento, né, da irrigação. Motobombas também, tá? A gente tem vários fabricantes de motobomba. E aí, no dimensionamento, né, a gente tem que procurar, né, pesquisar, né, uma motobomba que seja mais adequada, né, que atenda a área irrigada.
Então, pessoal, com relação a essa parte de números, então falando aí agora alguns dados da irrigação, então a nível mundial, então a gente tem o quê? Aproximadamente 18% da área cultivada ela é irrigada, tá? E 82% da área a gente tem o quê? Cultivo em sequeiro, sem irrigação. Então, para a gente entender a importância da irrigação, então esses 18% de área irrigada equivale a aproximadamente, né, em termos de produção, a 44%, né, da produção agrícola mundial. Tá? Isso aí considerando todas as culturas. Tá? Então, isso aí é uma estimativa, tá claro que esses números aí variam ano após ano. Então, é uma estimativa aí, tá, com base no percentual de área irrigada. Então, aí a gente tem aí, né, uma resposta, né, da irrigação em termos, né, de aumento de produção. Então, por exemplo, nesse mapa aí que a gente está vendo, talvez esteja um pouco pequeno, então aí a gente pode observar, né, onde que a irrigação está mais, como que está a distribuição da irrigação, né, a nível mundial. Então, por exemplo, quais os países que mais irrigam, né, continentes. Então, por exemplo, a gente tem maior área irrigada na Ásia, então em torno aí de 232,7 milhões de hectares. Então, a gente tem lá a Índia, a China, os maiores irrigantes aí, tá, a nível mundial. Os Estados Unidos também irrigam muito, tá, principalmente aqui nessa parte aqui mais a leste, que a parte oeste tem problema de clima, né, de indisponibilidade de água, devido toda aquela questão lá da cadeia, né, das montanhas rochosas, então a gente tem uma região de clima mais árido. Então, a parte oeste, ela depende muito de água subterrânea. E no Brasil, a gente tem uma maior concentração de áreas irrigadas no sudeste e no centro-oeste. No sul também, tá? Então, a gente tem aí muitas áreas irrigadas. O nordeste tem muito problema aí de indisponibilidade de água. E a região norte, né, por ter um clima, vamos dizer, de maior pluviosidade, então é onde utiliza menos a tecnologia da irrigação. Então, a gente tem nesse mapa aí, né, então, assim, uma visão geral, né, de como que está distribuída a irrigação, né, a nível mundial. Os países europeus também dependem muito de água subterrânea, né, então a gente tem problema aí, né, de má distribuição, né, de águas superficiais, né, de água da chuva, de água superficial. Então, a gente tem aí um panorama aí, né. Então, os maiores irrigantes, então, também são países de grandes extensões territoriais. Né? Então, no caso da China e a Índia, então, tem o que? A maior área irrigada. Então, em torno de 70 milhões, né, de hectares irrigados, né, cada país. E isso dá o quê? Um percentual aí, né, em torno de 30% a 32% aí de área irrigada. Então, esses valores aí são aproximados, tá? Então, isso aí é em relação à área cultivada. Então, a China, ela tem um pouco, então, no caso, a China, ela tem 70 milhões de área irrigada, então a área cultivada, para desse percentual aí, então a gente tem uma área cultivada um pouco menor, né, do que a da Índia. Aí os Estados Unidos, em terceiro, o Brasil aparece na nona posição, tá, em termos de área irrigada. E considerando aí o percentual total, então, de toda a área agrícola do Brasil, então a gente irriga o quê? Apenas 8%. Então, assim, em termos de expansão de área irrigada, o Brasil é um país que está expandindo muito, tá, a área irrigada, em comparação aos outros países. E aí a gente tem o problema da precipitação pluvial, que atinge uma grande parte dos países. Talvez a gente tenha um índice pluviométrico considerável, então, por exemplo, Brasil, em torno de 1.000 milímetros, né, anuais, isso aí, em média, tá, aproximadamente. Só que essas chuvas, elas são muito mal distribuídas, né? Mal distribuída no território e mal distribuída ao longo do ano. Então, a gente vai ter aí, em torno aí de, aqui no Brasil, né, de 5 meses, né, aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, onde a gente tem uma má distribuição de chuva. A mesma coisa acontece com a Índia e a China, né, essa má distribuição de chuva, né, ao longo do ano, tá? E ao longo do território. E aqui no Brasil a gente tem um problema, né, do Nordeste, então, assim, a precipitação, apesar dela ser alta, a gente tem aí, né, um impacto dessa precipitação, né, na disponibilidade de água para a irrigação.
Aí, com relação a outros países, então, por exemplo, no Oriente Médio, o Paquistão e Irã irrigam cerca de 20 e 8,7 milhões de hectares, apesar de apresentar menor área irrigada que o Brasil. Então, eles irrigam bem mais que o Brasil, né, apesar de ter uma área mais pequena. E são países aí que dependem muito, né, de... Então, são países de clima, vamos dizer, mais árido, depende muito de água subterrânea ou técnicas, né, de dessalinização, né, de água do mar para estar fazendo a irrigação. E, por exemplo, Israel, com cerca de 52% da área agrícola de Israel ela é irrigada, e sendo a precipitação média anual de 350 milímetros. Então, um clima, vamos dizer, mais árido e irriga, né, boa parte aí de sua área agrícola. Então, continuando lá, pessoal, a apresentação daqueles dados, né, de irrigação, a gente falou aí da expansão da irrigação, né, em termos de área irrigada. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente pode ver? Então, a gente tem aí, né, os estados que mais irrigam, tá, no Brasil. Então, a gente tem aí o estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, são os 3 estados que mais irrigam, tá? Então, aí a gente teve uma grande expansão, né, da área irrigada. Se a gente pegar o último dado aí, né, que foi o dado de 2015, foi levantado pela ANA, né, e foi publicado e mais recentemente, né, no Atlas de Irrigação. Então, de 2006 até 2015, a gente teve aí quase que dobrou, né, a área irrigada, né, em Minas Gerais, assim como no estado de São Paulo também, né, teve um grande aumento de área irrigada, né, atingindo aí mais de 1.300.000 hectares irrigados. Aí, se nós pegar aqui o estado de Goiás, então Goiás também a área irrigada mais do que dobrou, tá? Atingindo aí quase 1 milhão já, né, de hectares irrigados, tá? Tá ali 717.485. Então, a irrigação ela teve um grande avanço aí, né, em alguns estados, tá? Os estados que cultivam grãos, né, o pessoal tem utilizado também, né, o sistema pivô central para cultivo de grãos. Se a gente pegar a região, por exemplo, de Cristalina, em Goiás, é, né, uma região que cultiva bastante, né, aí, né, as olerícolas utilizando o sistema pivô central, tá? Por exemplo, lavoura de batata, né, irrigada, né, por batata, alho, cebola, né, irrigada com o sistema, né, pivô central, tá? E que menos irriga seria a região norte, né, até mesmo porque tem, né, uma melhor distribuição de chuvas aí, né, ao longo do ano. Aí, nesse outro gráfico aqui, né, que mostra expansão, né, aí de áreas irrigadas nas regiões, né, considerando as 5 grandes regiões, no período de 1960 até 2017, aí nós vamos ter, por exemplo, se eu pegar aqui no gráfico, aqui, ó, região sul, tinha muito o quê? Irrigação com inundação, né, na cultura do arroz. Então, a área aí irrigada, o percentual nele caiu, né, com o passar do tempo. Aí a gente teve, por exemplo, outras regiões, né, que passou a irrigar até quase que a mesma área, né, ou mais, que é a região sul, né, por exemplo, região sudeste ampliou bastante a área irrigada, que está representada de azul claro, tá? Então, teve uma grande expansão da área irrigada, assim como a região nordeste, né, que está representada por esse verde claro. Então, a gente teve aí, né, um aumento, né, no percentual de área irrigada, tá? Até 1996, né? E outras regiões também, né? Cresceu a área irrigada, e de 96 até 2017, o percentual de área irrigada da região nordeste não cresceu muito, né? Devido ao problema, né, da baixa disponibilidade de água, tá? Aí, por exemplo, a gente tem a região centro-oeste, que está aí de azul, né, nesse tom azul intermediário. Então, aí a gente tem aí, né, em torno de 10,9%, né, da área total irrigada, né, a nível de Brasil, tá? Então, e nesse gráfico aí, né, então a gente tem a evolução de 1960 até 2017. Aí de 2017 para cá, né, até 2021, aí a gente teve uma expansão, né, de 6,7 milhões para 8,2 milhões, tá? Segundo o último dado aí, né, de levantamento de área irrigada, tá? Aí quando a gente fala de sistemas mecanizados, né, pivô central, carretel, aí nós temos nesse gráfico aqui o incremento anual, tá, de área irrigada com cada um desses sistemas.
Então, a gente pode perceber aqui que teve ano que a gente teve maior expansão, né, de áreas irrigadas, principalmente com equipamento pivô central, tá? Que, por exemplo, em 2013, a gente teve a maior expansão, né, de área irrigada, né, usando o equipamento pivô central, tá? Então, teve anos aí, né, foi melhor para a venda, né, do equipamento pivô central, outros anos não, tá? A venda foi menor. Isso também é um dado, né, que é influenciado muito aí pelo preço, né, dos produtos agrícolas no mercado, tá? E talvez o pessoal investe mais, né, em determinado ano, tá ok? Aí, por exemplo, irrigação, aspersão convencional, praticamente assim, não teve variação muito grande, né? Irrigação localizada, que está de azul claro, né, teve uma expansão aí, né? Principalmente se a gente pegar aí, né, de 2010 até 2019, assim, o incremento anual, né, o crescimento anual de área irrigada, ele teve um percentual considerável aí, e nessa linha aqui, né, seriam os totais, né, os aumentos de área irrigada, né, o percentual ano após ano, né, o percentual da área, o crescimento anual, né, de área irrigada, em porcentagem, tá? Aí, nesse gráfico aqui, ó, é área equipada para irrigação por pivôs centrais. Então, a gente percebe aqui ó, que tem regiões que utilizam mais o equipamento pivô central. Então, por exemplo, região sudeste, que as cores aqui estão um pouco confusas, né? Mas a região sudeste, né, que está representado aí nesse tom cinza, né? Um pouco cinza mais forte aí, né? Que tem um azul escuro, tem um azul mais claro. Então, aí a gente tem um grande incremento, né, de área irrigada, tá? Utilizando, né, o sistema pivô central. Porque a área irrigada com pivô central, ela deve estar aproximando quase 2 milhões, né, que está 1 milhão e 600 mil, né, hectares irrigados, né, usando o sistema pivô central. E aqui teria o número de pivôs, ó, que já está entre 20 mil e 25 mil pivôs, né, no Brasil todo, tá? Então, aí no caso, aí, né, se a gente considerar essa linha verde aqui, né, ela representa o número de pivôs, tá? Isso a nível de Brasil. E os valores que estão aqui na coluna, né, seria por região, tá? Isso em 2019, né? Então, na região sudeste, então a gente tem... Aqui a gente teria a área irrigada, né, 710 mil hectares, né, irrigado com pivô central. Região centro-oeste, a gente teria o quê? Nesse azul, na parte mais de cima da coluna, né, 441 mil hectares irrigados, né, com pivô central. E aqui a gente ainda tem nessa escala o número de pivôs, né? O total de pivôs no Brasil está em torno aí, né, de 24 mil pivôs instalados, tá? Segundo o dado aí da Agência Nacional das Águas, né, que foi o último dado, né, de 2021. Claro que já deve ter alterado já o número, né? Aí se a gente pega lá, esse mapa aqui, eu peguei lá do Atlas Irrigação, até coloquei um link lá para vocês baixar, que dá para ter uma ideia, né, de regiões, né, que mais irrigam, né, quais as culturas, né, sistemas mais utilizados. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o número 1, está lá, arroz inundado. Rio Grande do Sul, região de Uruguaiana, né, região que cultiva muito arroz, né, com sistema por inundação. Então, onde está o número 1 aqui, né, seria cultivo de arroz, né, concentrado principalmente no Rio Grande do Sul e nessa parte oeste aqui, né, do estado de Tocantins, na região do projeto do Formoso do Rio Araguaia. Então, região lá de Formoso do Araguaia, né, uma região que cultiva arroz, né, utilizando águas do Rio Araguaia. Aí nós temos o número 2, pivôs centrais. Então, está aparecendo aqui, número 2, pivôs centrais, região oeste da Bahia, então, a região de Luiz Eduardo Magalhães, né, a região que cultiva muito grãos, né, nessa área. Então, acho que é a maior concentração, né? A gente tem pivôs centrais também no estado de São Paulo, né? Cultivo de cana, de açúcar, né? O pessoal tem utilizado. Cultivo de grãos também. Nesse mapa aqui não está aparecendo, mas Mato Grosso também tem, tá? Áreas irrigadas, né? Utilizando pivô central, tá? Aí o item 3, a fruticultura. Fruticultura e cana. Região de Petrolina, né? Muita fruticultura. Aí nós temos estado de São Paulo, né? Cultiva muita cana.
Aí aqui acho que é o número 3, né? Está um pouco apagado aqui no mapa, mas é o número 3. Item 4, cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, irrigada, fertirrigada. Aí tem umas letras aqui, né? A, irrigada, B, fertirrigada. Então, onde aparece A aqui, né? No litoral lá do Nordeste, então aparece aqui, né? Cultura da cana-de-açúcar, né? Irrigada. Item 5, pivôs e outros métodos em grãos, né? Parte central de Mato Grosso, né? Tem bastante área irrigada aí, né? Para cultivo de grãos, né? Utilizando aí pivô central. Aí aparece aqui, né? Item 6, arroz, cana. Item 7, café, pivôs. Aí a região aqui do Espírito Santo, né? Cultiva muito café conilon. Aparece pivôs também, né? Tem região lá, tem pivôs centrais instalados, tá? Em algumas áreas. E tem a região do Triângulo Mineiro também, né? Que cultiva muito café, né? No caso, café arábica, tá? Região de Patrocínio, região de Araxá, Monte Carmelo. Então, são regiões aí, né? Grandes produtoras de café. E diferentes sistemas, né? Sistema com gotejamento também, né? O pessoal tem utilizado bastante. Aí, nesse outro gráfico aqui, a gente tem o quê? Os municípios, né? Com maiores áreas equipadas para irrigação. Isso aqui dá de 2019. Então, nós temos aí, né, os municípios que mais irrigam, no caso, Paracatu, Minas Gerais, aparece aí, né, no topo do ranking aí, né, de município que mais irriga, utiliza muito pivô central, tá? Aí nós temos cana irrigada também, Uruguaiana, arroz irrigado, né, que está representado de azul, que no caso é o sistema por inundação, tá? Aí tem Unai, né, muito pivô, Cristalina, muito pivô central. E os municípios que mais usam pivô central esses estão representados aí nessa cor rosa. Cristalina, Unai, Paracatu, São Desidério, na Bahia, Barreiras, utiliza muito pivô central, né? Aí nós temos outros sistemas aí também, né? E aparece cana fertirrigada, né? Alguns municípios do estado de São Paulo, né? Guaíra, Morro Agudo, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, Quirinópolis, Goiás, Uberaba, Jabuticabal. Então, só para a gente ter uma ideia aí, né, de questão de culturas irrigadas, né, sistemas utilizados, tá? Lógico que varia um pouco aí, né, dependendo de região para região. Aí nós temos aí, né, uma maior concentração de áreas irrigadas nessa região aqui, né? Parte norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, a parte leste aqui, oeste, né, da Bahia e de Minas Gerais, né? Então, são regiões aí que mais utilizam irrigação no Brasil, né? Aí nós temos aqui nessa legenda, por exemplo, irrigação localizada, né? Está bem espalhado aí, né? Tem irrigação localizada principalmente na parte que ao longo do perímetro irrigado de São Francisco, né? Que eu falei, na região de Juazeiro, né? Na região lá norte da Bahia, Petrolina, né? Pernambuco. Então, utiliza muito irrigação localizada em frutíferas, né? Aí nós temos irrigação por superfície, no caso, inundação, né? A região lá de Uruguaiana, né, que eu mencionei, né, cultura do arroz, projeto lá do Formoso do Uruguai, né, que também cultiva arroz, aspersão pivô, aquelas regiões, né, Cristalina, região oeste da Bahia, né, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, aspersão está bem espalhado, né, em termos de sistema, algumas manchas, né, pequenas, não são grandes áreas, né, por aspersão. E existem outros sistemas, né, no caso, microaspersão, sistema Carretel. Mas aí no caso de olerícolas, né, são áreas pequenas, né, que o pessoal tem utilizado principalmente, né, cultivar campo. No caso, folhosas, né, tem utilizado aspersão. Os cultivos, em caso de vegetação, né, tem utilizado tanto o gotejamento quanto a microaspersão, né, para a produção de mudas, né, no caso. Tá? Usa a microaspersão. O microaspersor em posição invertida, né? E nesse gráfico aqui, né, tem aqui uma escala, que está o ano 2019, né, como que fomos em 2019, e uma estimativa para 2040, tá? Aí da área irrigada. Então, o pessoal da Agência Nacional das Águas, então, projeta até o ano 2040 um total de 12,4 milhões de hectares, tá? Então, a gente tem aqui um crescimento da área irrigada de 51%.
E aí surge aquela dúvida, né? Será que a nossa disponibilidade de água consegue atender essa área? Talvez até consiga, né? Mas aí precisa de medidas aí, né? Mais fazer um manejo mais preciso, né, da irrigação, evitar os desperdícios aí, né, quanto aos horários de irrigação e tudo mais, tá? E nessa projeção aqui, ó, aparece, né, as culturas, então, por exemplo, o uso de pivô central, né, que está representado aqui nessa cor com tom laranja, não sei se é laranja ou rosa, e tem aqui café, nessa cor mais vermelho escuro, né, 6,5% da área, né? Aí tem lá de verde, cana irrigada, e de azul, nesse tom escuro, arroz irrigado, né? 17% da área irrigada, né, no caso. E aqui demais culturas e sistemas, 26,9%. Então, só para a gente ter uma ideia aí, né, de como pode ficar esses números no futuro, tá? Está voltando, né? Deixa eu avançar aqui um pouco mais. Aqui seria a estimativa, tá? Para 2040, assim, o que mudaria em relação àquele outro mapa, né? Assim, lógico que teria uma expansão, talvez, ali, né? De aumento de área irrigada, mas talvez os sistemas continuem quase que os mesmos, né? Nos mesmos locais, né? Usando pivô central. E quanto ao pivô central, também tem o problema da disponibilidade de água. Não é possível utilizar o sistema pivô central nessas regiões, região centro-oeste, né? Aí, quando tem, por exemplo, uma estiagem de 5 meses, 4 meses, né? Geralmente tem período de seca, 4 meses, né? 120 dias, pegando aí de maio até setembro. Então, aí a gente tem um problema também, né, de redução da vazão dos cursos d'água, né? E para usar o sistema pivô central, né, tem que fazer o represamento de água, né? Aí demanda licenciamento ambiental, outorga, né, e tudo mais, né? Então, aí tem esses detalhes aí também, né, quanto à expansão desse sistema, né, até o ano 2040. E talvez possa ter um aumento também de áreas irrigadas, devido à questão da disponibilidade, né, principalmente do sistema por gotejamento, tá? Talvez possa aumentar mais a área de gotejamento do que a área de pivô central, né? Se bem que um pivô central também ele irriga uma grande área, né, se a gente for considerar aí, né? E para culturas de pequeno espaçamento seria um sistema mais adequado, né? Vamos dizer assim. Então, pessoal, a gente tem inúmeras vantagens, né, da irrigação. Então, a gente tem vantagens, tem limitações também, né, como essa da disponibilidade de água, né, para cada região, tá? Aí tem entre as vantagens da irrigação, né, o aumento de produtividade. Aqui nós temos uma tabela, né, de um artigo publicado na revista Horticultura Brasileira, que é a produção de raízes, né, no caso é batata, né, no caso aqui, ó, a produção de batata doce em sequeiro e sob irrigação. Então, nós temos aí nas colunas, né, irrigado e cultivo não irrigado, né, no caso sequeiro. Então, a gente tem um aumento aí ó, de quase, em torno de 70%, né, passando aí de 10,8 toneladas por hectare para 17,5 toneladas por hectare, né, em média. Isso para a média aí de diferentes cultivares, né, de batata. Aí, quando você considera ali o peso médio de raízes em grama, usando a irrigação, a gente teve um maior peso médio de raízes. Então, isso nos indica que, além de aumentar a produtividade, a gente pode ter melhor qualidade, né? Talvez aqui no caso, um maior tamanho de raiz, né? Considerando aqui, né? O peso médio, no caso aqui, gramas por raízes, né? No caso aqui 265,2 gramas por raiz. Então, a gente tem um aumento aí, né? Então, a gente tem aí uma melhoria também da qualidade, né, do produto agrícola, né, quando usa a irrigação, tá? Talvez um maior rendimento também por hectare se deve a esse aumento aí, né? É quando você tem, por exemplo, cultivo, talvez de uma olerícola, talvez no caso melancia, por exemplo. Talvez você vai ter um maior tamanho de fruto, né, no caso a melancia irrigada em relação ao cultivo em sequeiro e tudo mais, tá? Outras vantagens, a colheita, né, entre a safra. Então, a irrigação ela possibilita 2 ou mais safras, né, no mesmo ano agrícola, um uso mais intensivo do solo, melhor aproveitamento de área também, né?
vai diminuir a sazonalidade dos produtos, questão do preço, né? Então, o irrigante, provavelmente, ele vai conseguir melhor preço pago, né, quando ele for comercializar a produção. Por quê? Porque ele vai colocar um produto no mercado um período de menor oferta, né? Aí ele vai conseguir melhor preço, né, pago pela produção, tá? Maior eficiência no uso de fertilizantes, tá? É possível a gente utilizar fertirrigação, né? Então, utilizar fertilizantes solúveis, fontes, por exemplo, de nitrogênio, pode estar utilizando as fontes mais solúveis, né? Ureia, sulfato de amônio, nitrato de amônio, dentre outras fontes, né? Então, pode estar diluindo fertilizante na água e aplicando via água de irrigação, não só os nitrogenados, né? Fonte de potássio, né? Cloreto de potássio, até mesmo de fósforo, né? Que é um elemento, um nutriente, né? Mais problemático, devido aos problemas de baixa solubilidade, né? Então, existem no mercado, né? Fontes bastante solúveis, tá? Mesmo fonte de fósforo, no caso, o fosfato monoamônico, né? Que é uma fonte bastante solúvel, tá? Então, isso possibilita o quê? Fazer o parcelamento dos fertilizantes, demanda menos mão de obra, né, do que fazer uma aplicação convencional, né, de fertilizante, talvez uma aplicação tratorizada e tudo mais, né, ou uma aplicação manual, né, que vai depender de mão de obra, porque o próprio sistema ele vai distribuir o fertilizante, né, junto com a água, tá? E isso vai possibilitar, né, melhor produção da cultura, né? Porque o irrigante ele pode aplicar os nutrientes, né, fazer toda a adubação de cobertura, conforme cada fase de desenvolvimento da cultura, ou seja, conforme a marcha de absorção de nutrientes, né, pela cultura, tá? Outras vantagens: minimiza o risco de investimento, aquilo que a gente falou, né? Quantos lavouristas que não já perdeu a sua lavoura por falta de chuva? Então, a irrigação ela traz essa vantagem, né, de minimizar o risco de investimento. No caso do lavourista, ele tem que fazer uma nova aquisição de sementes, de fertilizantes, defensivos e tudo mais. Quando acontece lá um veranico, né, fica lá um período, por exemplo, 15 dias sem chuva, já é o suficiente, né, para ocorrer uma perca, talvez, né, de toda uma lavoura. Possibilita o cultivo em regiões áridas, onde o cultivo em sequeiro seria impossível. Aí a gente citou, né, alguns casos aí, né, no caso de produção de frutas no Nordeste. Aí nós temos outras situações, né, o cultivo de hortaliças, né, no projeto Jaíba, cereais, né, na região oeste da Bahia, né, grãos, no caso, né. Então, regiões aí, né, que em determinados períodos tem um déficit pluviométrico. Outras vantagens: geração de empregos. Então, a área de irrigação ela é um setor, né, que emprega muita mão de obra, seja na parte de manejo, né, instalação dos sistemas, né? Aí tem a parte de vendas também, né, de equipamentos, as fábricas, né, também, né, de equipamentos, e também o manejo da irrigação, né? Então, demanda muita mão de obra. Então, é necessário aí, né, uma mão de obra especializada, né, dependendo do sistema. Talvez, por exemplo, o sistema pivô central demanda não só o profissional da irrigação, né, demanda talvez um eletricista também, né, para estar fazendo aí, né, inspeções no sistema para fazer manutenção da parte elétrica, né, do sistema. Então, aí, né, demanda uma mão de obra especializada, tá? Então, a gente falou de vantagens, geração de empregos, né, e tudo mais, né, aumento de produtividade. Na área da irrigação, né, a gente tem desvantagens também, né, limitações. Uma das limitações é o quê? Que a irrigação é o maior usuário de águas, né, no Brasil e no mundo. A nível mundial, cerca de 70% da água consumida, utilizada, né, da água doce utilizada, ela vai para o setor da irrigação. E é uma água que é um uso consultivo, né? Então, vai ter uma captação de água, né, de um curso d'água, ou mesmo de água subterrânea, né, porque alguns países utilizam muito água subterrânea, né, para fazer as suas irrigações, e uma água que não vai retornar, né, para o manancial. Então, a gente vai ter um consumo de água.
Em relação a outros usos, né, por exemplo, piscicultura é um uso que não vai consumir a água, né, talvez vai ter alteração da qualidade da água, e aquela água ela vai retornar, né, para o manancial. Então, aí a gente tem essa diferença aí, né, dos usos de água. Né? Tem usos que alteram a quantidade e usos que alteram a qualidade, tá? Então, nesses gráficos aqui, a gente pode perceber o quê? A vazão total retirada em metros cúbicos por segundo, isso aí deve ser uma estimativa, tá? Com base nos dados, né, de irrigação. Então, nós temos aqui, né, o uso para irrigação, o uso industrial, consumo urbano, que está nesse azul, um tom um pouco mais escuro. Aí tem o consumo em áreas rurais, né, regiões rurais, e o consumo animal, tá? Seria o consumo por bovinos, né, o consumo nas granjas, né, aves, suínos. Então, aí está representado, né, os diferentes tipos de consumo, tá? Então, aqui no Brasil, vazão total, vazão retirada considera a vazão que retorna aos corpos hídricos. Então, aqui a gente dá para a gente perceber o quê? Que o setor, né, que mais consome água é esse primeiro gráfico é do Brasil, tá? E o outro aqui, ó, é a nível mundial, tá? Então, aí a gente tem dois gráficos aí, né? Um gráfico do lado esquerdo e um gráfico do lado direito, que a nível mundial, a vazão para irrigação, ela é maior, tá? Então, assim, o percentual aqui, né, no caso, então a gente tem 75%, né? Então, 75% aí, né, sendo destinados, né, para uso na irrigação, tá? Enquanto o percentual e para outros setores ele é menor. Aí, vendo outros números, acho que tem outros gráficos para frente, tá? Então, e além da limitação da disponibilidade de água, a gente tem a limitação do alto custo de equipamentos. Então, se a gente for considerar, por exemplo, um equipamento de pivô central, hoje, não é um equipamento barato, tá? Então, a gente vai ter pivôs, né? Por exemplo, um pivô aí de 50 hectares, que irriga uma área de 50 hectares, deve estar custando aí próximo de R$ 1 milhão. E aí a gente vai ter um custo por hectare, né, do sistema. Então, você vai ter um custo aí, talvez, né, em torno aí de R$ 15 mil por hectare, R$ 20 mil. Só que ele é um sistema que vai demandar muito pouca mão de obra, né, para fazer o manejo. Então, aí tem essa vantagem também, né, de reduzir a mão de obra. Outras limitações da irrigação. Em regiões de clima semiárido, a gente pode ter a salinização dos solos, isso principalmente quando usa águas salinas, né, porque tem regiões aí, né, que as águas têm grande quantidade de sais, e aí pode ocorrer essa salinização. E outro fator que ocasiona a salinização é o uso de fertilizantes, né, na fertirrigação. Então, as regiões que têm menor quantidade de chuva do que em relação ao que evapora, ao que evapotranspira, então aí normalmente ocorre, com o passar dos anos, né? Então, aplicando fertilizante todos os anos, ocorre esse problema de salinização dos solos. E isso também compromete a produção agrícola, tá? No caso de estufas agrícolas também, né? Que por exemplo, a gente não tem um índice de uma lâmina d'água, né, para fazer a lixiviação de alguns nutrientes, né, para camadas mais profundas. Com o passar dos anos, geralmente os solos, né, dentro de uma casa de vegetação, esse solo ele tende a salinizar. Se faz, por exemplo, adubação, né, todos os cultivos, né, então sempre está aplicando ali, né, um fertilizante nitrogenado, um fertilizante fonte de potássio. Então, com o passar do tempo, esse solo tende a salinizar. Porque não vai ter uma lâmina de água de lixiviação, né, que vai lixiviar esses íons, né, para camadas mais profundas, tá? E outros tipos de impacto que a gente pode ter, né, a gente pode ter problema de contaminação de águas, dependendo aí do sistema, talvez sistema que usa fertirrigação, né, pode acontecer a contaminação de água, talvez daquela solução de fertilizante, né, voltar e talvez acabar contaminando, né, o curso d'água, a fonte de água. Proliferação de mosquitos, então sistemas aí, né, onde tem água armazenada, talvez reservatórios de água, pode ter esse problema de proliferação de mosquito.
ou até mesmo nas áreas que irriga por inundação, né, pode ter problema de mosquito, tá? O pessoal que trabalha com vinhaça, né, aplicação de vinhaça em áreas de cana-de-açúcar, a vinhaça que é um resíduo lá, né, do, do processamento da cana-de-açúcar lá, né, para a produção do álcool, teve uma época aí, né, que o pessoal estava tendo um problema de proliferação de uma mosca, mosca do estábulo, nas áreas que aplicavam vinhaça. Então, é possível isso ocorrer também, tá? Aí a proliferação de mosquitos. Ainda alteração. Pois não? Ainda acontece, professor, proliferação. Acontece. Uhum. E também a alteração de ecossistemas, né? Então, por exemplo, para o uso de um sistema tipo pivô central, então tem que fazer um represamento de água e a gente vai ter ali uma alteração do ecossistema. Represamento de água, né, para fins de bombeamento. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilinho. Na sequência, pessoal, outra limitação que a gente tem, né, dos sistemas de irrigação é a grande perda de água. Que a gente utiliza o termo uniformidade e também o termo eficiência, mas são dois termos diferentes, tá? Porque quando a gente fala de uniformidade de irrigação, a gente está falando da distribuição de água ali na área irrigada. Todas as plantas estão tendo a mesma disponibilidade de água, de umidade do solo. Só que no sistema de irrigação, a gente vai ter perdas antes da água chegar lá na área irrigada. Então, a gente pode ter perdas por vazamentos, pode ter perdas no sistema, né? Tanto no sistema, a gente vai ter perdas pelo vento também, né? No caso, a deriva. Então, aí a gente vai ter uma eficiência dos sistemas que geralmente é da ordem aí de 50%, 45% a 50%, tá? Dependendo aí do sistema. Então, por exemplo, a gente vai ter numa irrigação, por exemplo, um local que tem transposição de água, tipo você pega lá a região lá do São Francisco, tem um canal. Nesse canal, talvez o canal ele tenha lá vários quilômetros, né? A gente vai ter perdas por evaporação, né, ao longo do canal. Se o canal não for pavimentado, vai ter perda por infiltração, percolação profunda, né, que a gente dá o nome. Então, vai ter uma perda. Então, talvez vai sair lá do leito do São Francisco uma vazão e vai chegar lá na área irrigada, na região que vai irrigar, uma vazão bem menor. Então, a gente vai ter uma perda no sistema de condução. Então, aí eu teria um canal, né, que seria o sistema de condução. Então, essas perdas no sistema de condução, elas podem ser da ordem de 15%, tá? Aí a gente vai ter perdas no sistema de distribuição. Então, a gente pode ter perdas por vazamento, talvez uma tubulação está com vazamento, tudo mais, né? A gente pode ter perdas e da ordem de até 15%. E aí, isso aí vai depender também da vida útil do sistema, né? Porque quando o sistema de irrigação fica velho, geralmente dá problema, né? Da tubulação se romper, ter problema de vazamento. Aí nós vamos ter as perdas lá que eu falei, né? Por evaporação, deriva, que pode ser da ordem de 25%. E a água que a cultura realmente vai utilizar, então vai ser em torno de 50%, que vai ser realmente armazenado no solo até a profundidade do sistema reticular. Porque se o irrigante aplica a água em excesso, ele vai ter uma perda também ali na aplicação, né? Que eu não coloquei aqui, mas seria o quê? A percolação profunda. O que é a percolação profunda? Quando você perde água, deixa eu só projetar aqui a tela do... Vou me escrever um pouco aqui. Quando você perde água abaixo do perfil ali, né? Você tem o perfil do solo. Então, vamos supor que você tem lá o perfil do solo. Aí você vai ter a cultura. Aí você vai ter lá o sistema reticular da cultura, né? Aí vamos supor, na fase inicial, você vai perder mais água. Se você aplicar o mesmo tempo de irrigação, fase inicial, fase de desenvolvimento, ou a fase reprodutiva da cultura, aí a gente tem a fase de formação de grão, tem a fase que a gente vai ter maior desenvolvimento de folha, né, no caso de uma folhosa. Então, a gente vai ter uma grande perda de água. Então, se a gente aplicar sempre a mesma lâmina, na fase inicial, o que aconteceria? Se eu aplicar uma lâmina em excesso,
E o que nos interessa na irrigação é aplicar uma lâmina de água até a profundidade do sistema reticular, que a gente dá o nome de profundidade efetiva, que seria onde está a zona que está concentrada, aproximadamente 80% das raízes. Só que aí o que acontece? Se o irrigante aplica em excesso, um tempo de irrigação em excesso, ele está perdendo água, né? Ele está perdendo água. Se ele irriga, por exemplo, se eu tiver uma cultura de grande espaçamento, talvez lá um jiló, uma berinjela, uma lerícula, né? Aí talvez eu possa ter um cultivo, um cultivo com um espaçamento maior, né? Entre planta. Se o irrigante molha a área total, a gente vai ter também uma perda por evaporação, que no caso ele poderia talvez utilizar um sistema localizado, né? Um gotejamento. Então toda a água que for aplicada nas entrelinhas aqui, ó, é uma perda, né? Um desperdício. Ou essa água vai infiltrar ou ela vai evaporar, né? Então, aí a gente teria esse problema aí, né? Quando a gente fala de eficiência, tá? Porque a eficiência vai considerar o quê? O que a planta vai utilizar, que tem que estar armazenado aqui, ó. Por isso que aquele percentual lá é tão baixo, né? A eficiência é da ordem de 45%, 50%. Porque quando você pega uma cultura que tem um espaçamento lá de 50 centímetros entre linha, talvez você tenha uma perda pequena, né? Mas quando você tem uma cultura que tem um espaçamento maior entre linha e usa uma aspersão convencional, aí a perda vai ser maior. Então, aí tem esse detalhe que vai ser considerado, tá? Deixa eu voltar aqui na tela. Então, tem até uma equação, né, que a gente poderia calcular a eficiência, que poderia ser calculada assim, ó, eficiência igual volume armazenado no solo para uso pela cultura, dividido pelo volume captado pela motobomba, né, lá na fonte de água, vezes 100. Então, aqui a gente teria a eficiência, né, da água que será utilizada pela cultura, tá? Um percentual aí, né? Então, multiplicou por 100 para passar por porcentagem. Então, essa mesma equação, ela poderia ser calculada assim, ó, volume captado menos volume de percolação profunda, menos o volume que perde nos vazamentos, menos o volume que perde na evaporação e deriva, dividido pelo volume captado, né? E vezes 100 na frente, né, no caso. A gente poderia calcular a eficiência dessa forma, tá? E depois a gente vai ver a uniformidade, né, que a gente vai fazer a aula prática, né, sobre uniformidade. Aí tem lá os coeficientes de uniformidade, né, que a gente calcula, tá? Aí quando fala da eficiência de sistemas, aí isso aqui varia. Se o sistema é localizado, gotejamento ou microaspersão, estando o sistema novo, a gente vai ter eficiência aí, né, em torno de 90%. Geralmente, quando a gente vai dimensionar sistema, né, que tem um item lá da eficiência que a gente tem que considerar, geralmente a gente considera 90% aí na eficiência do sistema por gotejamento. Porque a única perda que vai ter, estando o sistema novo, vai ser a perda por evaporação, né, de uma pequena área molhada. No caso ali, né, um bulbo úmido molhado, tá? E já quando a gente considera outros sistemas, os sistemas por superfície, no caso, irrigação por sulco, irrigação por faixa, ou um tabuleiro de inundação, né, que o pessoal usa na cultura do arroz, então a gente vai ter valores de eficiência mais baixa, tá? Então, da ordem de 60%, 75%, e aqui seria uma eficiência de irrigação atingível, tá? No caso aí, né, praticamente os valores máximos, né, atingíveis, tá? Aí, no caso, ó, e tem os valores aceitáveis também, tá? Lá de eficiência. Por exemplo, a aspersão convencional está na casa de 85%, né, para um sistema novo. O gotejamento enterrado, o pessoal considera até 95%. Já o pivô central, a aspersão, na casa de 85%. Aí os sistemas por superfície, aí você vai ter perda por percolação profunda, maior evaporação, geralmente aí na casa dos 70%, tá? Se a gente fosse pegar um valor médio. Microaspersão também teria uma vantagem, né? Que isso aqui é um sistema localizado, talvez vai ter uma eficiência até melhor, né, do que a aspersão convencional, tá?
Caso aí você tenha um sistema, pode ter um sistema convencional fixo ou móvel, né? Então, esses números aí, né? Claro que a eficiência do sistema ela vai ser menor, né? Com o tempo de uso do sistema, tá? Quando o sistema é mais velho, você vai ter então, uma irrigação mais desuniforme também. Se for gotejamento, você vai ter problema de entupimento, talvez, né? Em algumas partes da linha. Geralmente, entope a parte final da linha. Porque, geralmente, no escoamento de água na linha, a sujeira ali, né, a partícula que está em suspensão na água, né, que causa entupimento, ela vai até o final da linha e ela vai entupir primeiro, vai acontecer de entupir primeiro, quase sempre na casa de vegetação, né, quando a gente abre o final da linha lateral, né, sai muita sujeira. E geralmente entope primeiro, até mesmo o sistema de nebulização, né, que entope muito fácil, entope primeiro os últimos nebulizadores da linha lateral, tá? E aí, para a gente ter uma ideia, né, que a gente falou de eficiência, um outro parâmetro importante para quem vai fazer experimentos, né, com irrigação é o parâmetro que a gente chama de produtividade da água. Talvez não nos interessa avaliar só a produção, né, de uma cultura em toneladas por hectare. Nos interessa muito quando a gente faz um projeto, né, ou executa um experimento, uma pesquisa, né, na área de irrigação, é avaliar quantos quilos de produto ou toneladas, né, a gente consegue produzir, né, com 1 metro cúbico de água. Então, esse parâmetro a gente dá o nome de produtividade da água, tá? Então, por exemplo, para produzir 1 tonelada de arroz, eu gasto quantos metros cúbicos de água? Então, isso varia de cultura para cultura. Para produzir 1 tonelada de feijão, 1.000 quilogramas de feijão, eu vou gastar quantos metros cúbicos de água? Então para cada cultura, se eu for produzir 1 tonelada de forragem, né, de colmo de cana, eu vou ter lá, né, uma demanda hídrica, né? Isso aqui vai variar muito conforme o ciclo da cultura. Culturas de ciclo mais curto, tipo alface, a gente vai demandar menos água, né? Menor volume de água para produzir lá, né? Talvez 1 tonelada de massa verde, de alface, em relação, por exemplo, a uma cultura de grãos, né? Tipo feijão, você vai ter lá um ciclo maior, assim como o trigo, né? O arroz, o milho. Então, algumas culturas aí vai demandar maior volume de água, né? Para conseguir obter, né, o mesmo peso, né, em termos de produção, tá? Isso é um parâmetro importante, tá? Então, a gente falou aí de águas. Quando a gente considera a disponibilidade de água, né, para fins de irrigação, a maior parte do nosso planeta é constituído de água, né? Então, 97,5%, né, do volume de água total é água salgada e não é adequada para a irrigação. Então, nós temos apenas 2,5%, né, do volume de água a nível mundial, né, no planeta. Então, 2,5% do volume, água doce. Só que a maior parte dessa água está congelada, né? Água nas geleiras, né, nas calotas polares, ou são águas subterrâneas, né? A gente tem grandes reservas de água subterrânea, que dá a ordem de 29,9%, né, do total de água doce. E a água dos rios e lagos, que é o que a gente mais utiliza aqui no Brasil, né, para fins de irrigação, seria apenas 0,3% do volume, tá? Então, aí a gente tem um volume, se a gente for considerar, né, para irrigar grandes áreas, um volume pequeno, né, para atender, né, se a gente for falar assim, vamos irrigar toda a área que é cultivada, né? Então, nós não teríamos vazão suficiente. Considerando que o Brasil irriga aí 8%, né? Então a gente tem uma grande 90% aproximadamente, né, não irrigado, então a gente não teria um volume de água suficiente. Apesar de que no Brasil, né, a gente tem a maior reserva de água doce superficial no mundo. Então, se a gente considerar o Brasil em relação a outros países, estamos numa posição privilegiada, tá? Considerando aí, né, que a gente tem bacias hidrográficas aí, né, com uma boa disponibilidade de água. Mas, apesar disso, a gente tem um problema da irregularidade, né, nas diferentes regiões.
regularidade do clima, né, má distribuição de chuva, talvez grandes cidades, né, tem que fazer racionamento de água, quando tem aquele período ali que fica 4 meses sem chuva, né, e já acontecem os problemas, né, de distribuição de água nos grandes centros. Então, nesse mapa aqui, dá para a gente perceber como que é a disponibilidade de água a nível mundial. Então, por exemplo, se a gente pegar, aí a gente tem as regiões aí, né, com problemas de clima, né, por exemplo, a região do deserto do Saara, aí pega toda a parte norte da África, aí você tem, por exemplo, região da Arábia Saudita, né, já é o Oriente Médio. Então, nós temos aí uma grande região aí, né, com baixa disponibilidade de água, que tem escassez de água, né, na maior parte dos meses do ano. Então, por exemplo, períodos aí que fica até um ano sem chover, né? Aqui nessa escala aqui, né, onde está mais vermelho, mais intenso, que seria a quantidade de número de meses que há escassez de água, que está ao longo do ano. Então, tem regiões aí, né, que fica 8 meses sem chuva. Aí tem até uns pontos aqui no Nordeste, né, de grande período aí de vermelho, né. Aí nós temos o norte da África, a parte oeste dos Estados Unidos, né, devido à cadeia de montanhas rochosas, né, que influencia muito no clima, né, nessa região. Aí tem a Austrália. A Austrália é um país que utiliza muita irrigação, mas depende de água subterrânea, tá? No caso aí, né, poços profundos. Aí tem a parte aqui na América do Sul, né, a gente tem a região que a gente chama deserto do Atacama, né. Então, devido à Cordilheira dos Andes também, né, então tem uma região aqui, né, de problema de distribuição de chuvas, tá? Que tem escassez de água uma boa parte aí dos meses do ano, tá? Aí vai ser mais aquelas chuvas lá de frente fria, né? Se bem que agora teve o problema lá no sul, lá, né, que devido ao El Niño, né, aquecimento das águas do Pacífico, e massa de ar frio, né? E aí está tendo um bloqueio também, né? Eu vi um vídeo lá, nós temos um problema de seca no centro-oeste, na elevação da temperatura. Aí veio a massa de ar frio, e essa massa de ar quente que está concentrada no centro do Brasil, ela está bloqueando a massa de ar frio, né? Por isso está ocasionando muitas chuvas lá no sul. E aí tem o ar quente e úmido, né, vindo do Pacífico, que encontrou essa massa de ar frio lá no sul, né, e ocasionou esse grande volume de chuva, no caso, e essa enchente. Um problema aí, né, devido a essas questões aí, né, de aquecimento global, El Niño, dentre outros fatores, né. Maiores reservas de água doce. Aí, quando a gente fala de irrigação, né, nos vem à mente, né, onde estariam as maiores reservas de água doce. Então, o Brasil tem maior reserva, né, 13,22%, aproximadamente, né, então maior bacia aí, no caso a bacia do Amazonas, só que é uma região, né, talvez a que a gente vai ter mais pastagem, irriga pouco ainda, né, e tem uma boa distribuição de chuva, vamos dizer, mais regular, né, em relação a outras regiões aí, né, tipo Nordeste, o Centro-Oeste e tudo mais. Aí nós temos a Rússia, só que a Rússia tem um problema climático, né, de boa parte do ano, né, as áreas estarem congeladas, né, então irriga pouco, assim como o Canadá. Então, um dos países aí com maior reserva, né, que irriga mais é a China, os Estados Unidos e o Brasil, né, assim, dos que têm as maiores reservas aí, né, de água doce superficial, tá? Aí, somando esses 5 países, e são 5 países, né, de grande extensão territorial. Aí também a gente tem que considerar isso, né? Então, tem maiores reservas, mas também tem grande extensão territorial, né, grandes áreas. Então, esses 5 países, eles têm 43%, né, de toda a reserva de água doce mundial, aproximadamente, né? Aí, quando a gente fala aqui do Brasil, qual que é o problema? A gente tem um problema da variação temporal ao longo do ano, né, do regime pluviométrico. Então, aqui a gente tem uma legenda, né, que mostrando aqui, né, o índice de chuvas, né, em milímetros, aí, né, ao longo dos meses do ano. Então, por exemplo, mês de janeiro, talvez mês de janeiro aí acontece em algumas regiões chover mais de 300 quase 300 milímetros de chuva, né? Teve uns períodos aí muito chuvosos, né? Aí, quando você passa ali, aí no decorrer do ano, aí vai ter ano que vai ser mais atípico, né? Em função de problemas, né? Como eu falei, né? Do El Niño, do Laninha e tudo mais.
Aí, quando dá ali mês de maio, por exemplo, estamos no mês de maio, né? Então a gente já tem um problema de déficit hídrico. Chuvas ainda na casa de 25 milímetros, eu acho que nem sei, acho que não choveu ainda no mês de maio, nem sei se vai chover no mês de maio. Né? Ainda tem o que mais uns 22 dias ou mais. Hoje é 7 de maio. A gente tem mais 24 dias aí, né? Provavelmente não vai atingir esse índice, né, de 50 milímetros. Talvez no máximo aí uns 25 milímetros. E aí a gente vai ter meses do ano, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, talvez o retorno das chuvas lá depois da primavera, talvez ali outubro, né? Então a gente tem um período aí, né, de grande déficit. Sim, tem uma boa disponibilidade de água lá, né, das reservas de água doce, mas aí tem esse problema da escassez, que compromete muito aí, né, a vazão dos cursos d'água, né, para fins de irrigação, tá? E aí, outro fator que a gente tem que considerar também é eu falei da variação temporal, né, ao longo dos meses do ano, é a variação espacial, né, da distribuição dessa água no território. Aí nós vamos ter a região norte, né, com maior disponibilidade, 68%, centro-oeste, 16%. Aí você vai ter, por exemplo, região sudeste e nordeste, que é onde está a maior parte da população, né, talvez demanda maior produção de alimentos, maior produção de hortaliças, por exemplo. Aí a gente tem menor disponibilidade de água. Sudeste, 6%, nordeste, 3%, aproximadamente, segundo a Agência Nacional das Águas, e onde teriam as maiores demandas, né? Devido a uma região ser mais populosa. Aí você tem região norte, maior disponibilidade, menor percentual da população, e essas regiões mais populosas, né, com maior demanda, enfrentam o problema do racionamento. Tá? Isso aqui eu peguei lá do Atlas de Irrigação, só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, que eu falei, a nível mundial, 70%. O Brasil irriga pouco em relação a outros países. Então, no Brasil, o percentual de água, de uso de água, para irrigação, ele é próximo de 50%, 49,8%. E aí a gente vai ter outros usos, né? Indústria, próximo de 10%, mineração, uso animal, consumo humano, aí tem aliás, o consumo humano, né, em áreas rurais, áreas urbanas. Então, a gente tem aí, né, os dados de consumo, tá? Isso aqui são estimativas, tá? Claro que não é um dado exato. Isso aqui é um levantamento da Agência Nacional das Águas, né? Isso aqui, pessoal, certamente, por exemplo, consumo urbano, né? Toma por base o consumo dos hidrômetros, né? Então, por exemplo, Saneago deve ter lá o dado, né? De total de água que a cidade de Morrinhos consumiu no mês de abril, por exemplo. E aí o pessoal faz o levantamento desses números, mas não deixa de ser uma estimativa. E aí tem os problemas de vazamento também, né? Mesmo num sistema, né, de distribuição de água, quando a gente considera aí, né, no caso, a distribuição de água pela Saneago. Outro dado importante, pessoal, quando a gente fala de uso de água, é a eficiência para converter essa água em alimentos, tá? Aqui tem um dado aqui, ó, cada brasileiro consome em média, se a gente for contabilizar tudo, né, no consumo, por exemplo, a produção de carnes, a gente vai ter um consumo de água, né, pelo animal, para produzir o grão que esse animal consome na ração e tudo mais. Então, cada brasileiro, cada habitante, né, então tem um consumo de 5, que daria mais de 5 mil litros de água, né? Então, a gente teria, por dia, se a gente for contabilizar tudo, né, por exemplo, o consumo de todos os itens, né, da alimentação, aí você tem até mesmo lá para as carnes, né, por exemplo, todos os alimentos, né, por exemplo, alimentos de origem animal, tipo ovo, isso aqui é uma média, né, no caso. Para produzir um ovo, né, considerando lá a alimentação da galinha e tudo mais, né, a idade, então, uma estimativa de 200 litros, né, de água para a produção. Aí, quando você pega lá, né, acho que tem um dado da carne, para a produção de carne, considerando, aqui, ó,
15.500 litros, 15,5 mil litros, né, de água para produzir 1 quilo de carne. Aí, considerando, né, a vida do animal até o ponto de abate e tudo mais, né? Aí você tem a pastagem que o animal consome. E uma pastagem, ela vai demandar lá o quê? Uns 5 milímetros de água por dia, que seria o quê? 5 litros de água por metro quadrado, né? Então, é um volume muito grande, né, se a gente for contabilizar tudo. Então, a gente vai ter uma irrigação parcial, complementar à chuva, para produção, né, seja produção agrícola ou produção de carnes, né, no caso. E aí, quando a gente considera olerícolas, a gente vai ter um consumo grande também, né? Se for considerar lá, para produzir 1 quilo de tomate, eu gastaria quantos... Eu acho que aqui nesses dados aqui não tem, né? Quantos litros de água para produzir 1 quilo de tomate? Se eu considerar lá... Aí, por exemplo, você vai ter lá um ciclo de, por exemplo, 100 dias, 90 dias ou mais. Aí você vai fazer uma média, né? Pegar lá todas as irrigações que foi feita e somar tudo, né, para chegar no valor de consumo de água por quilo, tá? De produto produzido, né? Seja milho, tomate, ou outra cultura. Aí a gente tem algumas questões, né, quando a gente fala da disponibilidade de água. Uma é o baixo potencial hídrico superficial, que a gente teria 2 tipos de águas, né? Águas superficiais e águas subterrâneas. Então, a gente tem muitas nascentes comprometidas, né? Demandando aí, né? Talvez fazer lá um serviço de recuperação, né, de áreas degradadas, a vegetação ciliar e tudo mais. Aí tem a questão do assoreamento também, né? Arreamento de solo, talvez áreas que faz o preparo de solo, né, com a preparo convencional, com aração, gradagem, aí demanda fazer, né, esse trabalho aí, né, de recuperação de nascentes, né. Aí nós temos também a expansão da irrigação, né, sem critérios de manejo, que é outro problema. Aquilo que eu falei, né, talvez o irrigante ele não tenha lá uma estação meteorológica para manejo. E outro problema também que está ocorrendo muito é o problema de contaminação de águas, né. Talvez o problema, quando eu falo disponibilidade, não é só a quantidade de água, é a qualidade da água. Aí você tem a qualidade da água para consumo e a qualidade da água também para uso na irrigação. Porque talvez essa água ela pode estar contaminada por esgoto, né, presença de coliformes fecais, e para uso em hortaliças que são consumidas in natura, então tem até uma norma lá, né, uma portaria com um limite máximo lá, né, do total de coliformes fecais, né, por ml de água, que é aceitável, né, para uso na irrigação. Então, se vocês fazer uma pesquisa aí sobre qualidade da água, vocês vão encontrar esse item, tá? Sobre a qualidade da água para uso na irrigação. Nós temos problema também, né, com metal pesado, principalmente onde tem cursos d'água, né, talvez em bacias hidrográficas, onde tem lixões, né. Aí tem o problema do lixo no Brasil. Acho que é um problema que deveria ser resolvido, né, logo, né, para evitar esse problema. Quem tem o problema da contaminação de alimentos também, né, por metais pesados. Porque se tem a água, tem metal pesado dissolvido, né, e essa água é aplicada, então, estando presente na água, lógico que a cultura vai absorver o metal pesado, né, e esse metal pesado ele vai estar presente nos alimentos, né, produzidos, né, com uma irrigação que tinha presença de metal pesado na água. Por exemplo, presença de metais como pesados, né, como chumbo, cádmio, entre outros elementos químicos, né. O pessoal descarta muito, né, baterias, lixo eletrônico, né. Talvez é uma televisão que descartou, né, no lixo doméstico. Então, no Brasil, a gente tem esse problema, né, da reciclagem, né, que eu acho que o pessoal deveria trabalhar mais aí, né, a separação do lixo. Acho que as prefeituras, né, as secretarias, né, de meio ambiente, começar a trabalhar essa parte, né, da separação do lixo, para uma reciclagem, né, de fato, aí, né, principalmente do metal pesado, né. Metal pesado, sacola plástica, dentre outros itens aí que pode ser reciclado. Aí, pessoal, a gente tem aí o item da legislação, tá? Da Lei 9.433. Então, na nossa legislação,
Então, a gente tem alguns fundamentos. O primeiro fundamento aí, né, que a água é um bem de domínio público, um recurso limitado, né, em termos de qualidade e quantidade, e dotado de valor econômico. Então, apesar da água ser um bem público, numa bacia hidrográfica, algumas bacias têm implementado a cobrança para racionalizar o uso, tá? Talvez uma bacia lá que tem muitos pivôs centrais instalados, né? Talvez se tem lá uma vazão X, né? Tipo uma vazão de 50 litros por segundo no curso d'água. Os irrigantes, eles não poderão utilizar toda a água do curso d'água, né? Por exemplo, no estado de Goiás, a gente tem um critério de uso de água, que é o critério de outorga, né? Então, o irrigante ele tem que obter a outorga, né? A licença de uso de água. O limite máximo aqui em Goiás é 50% da vazão medida no período seco. Então, se a gente tiver, por exemplo, um curso d'água que dê 50 litros por segundo, lá no mês de setembro, então, se eu pegar todos os usuários da bacia, seja a Saneago, né, para abastecimento de uma cidade, um irrigante, aí vai ter lá um outro uso, talvez para um outro consumo qualquer, seja para consumo animal. Então, se a gente somar todos os usos, esses usos não podem ultrapassar 50%, né, da vazão medida no período seco. Tá? Então, em situações de escassez, a Lei 9.433 prioriza o consumo humano e animal, e a bacia hidrográfica é a unidade de planejamento. Então, cada bacia hidrográfica, grande bacia, né, tem os comitês de bacia, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a bacia de São Francisco, tem um comitê de bacia, a bacia do Paranaíba tem um comitê de bacia, e tem as subbacias também, né, com comitês locais, tá? Que discutem essas questões, né, do uso da água, da possível implementação de cobrança ou não pelo uso da água. Aqui em Goiás, região de Morrinhos, né, a gente tem a bacia se não me engano, do Veríssimo. Mas à frente aqui a gente vai falar, tá, das bacias hidrográficas aí, da questão dos comitês. Então, o objetivo dessa lei, né, é assegurar a disponibilidade atual e as futuras gerações, e fazer a utilização racional e integrada dos recursos hídricos. Então, quando a gente fala uso integrado de recursos hídricos, é o seguinte, as águas elas podem ser classificadas, tá, em classes de uso. Porque talvez uma água ela não é adequada para consumo humano, quando a gente fala de uma água residuária, né, proveniente de lavagem de uma sala de ordenha. Mas essa água ela pode ser reaproveitada na irrigação. Então, aí, se o irrigante ele faz isso, né, reutiliza a água, ele está fazendo um uso integrado, né? Talvez uma água ela inadequada para consumo humano, mas ela pode ser utilizada para outro fim. Aí nós temos instrumentos da lei, tá, que regulamenta aí, né, os usos. Aí nós temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, tá? Então, esse plano ele é publicado a cada 4 anos. Aqui eu tinha colocado 2016 a 2020, mas já tem um plano atual, tá? 2020, 2024. Vou até alterar aqui, que isso aqui teria que ser atualizado. Aí, esse plano de recursos hídricos, vocês podem baixar ele lá no site da Agência Nacional das Águas, tá? Então, esse plano, ele estabelece, ele faz um levantamento de todos os usos, tá, nas grandes bacias. É um planejamento, tá, a cada 4 anos, né, que é feito. Então, por exemplo, tem um levantamento lá, né, de dados de uso de água, né, para questão das usinas hidrelétricas. Aí tem o percentual de água, né, que é destinado para irrigação, né, isso nas grandes bacias, tá? Então lá tem esse planejamento lá no site da Agência Nacional das Águas. Nós temos a classificação das águas em classes de uso, esse aqui é outro instrumento. Tem um sistema nacional, né, de informações sobre recursos hídricos. Aí tem lá o portal do SNIR, tá? Que é esse site aqui, que lá é feito um levantamento, tá, de outorgas, de licenças, né, que foram concedidas ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né, depois vocês podem acessar esses sites aqui, né, que tiver mais a tempo, para não tomar tanto tempo de vocês, tá? Aí tem uma série de mapas, tá, sobre diferentes itens aí relacionados a recursos hídricos.
Por exemplo, quando teve aquele rompimento lá da barragem de Brumadinho, o pessoal tinha dados lá, né, do monitoramento da qualidade da água, quase que em tempo real, né? Porque tinha muitos ribeirinhos, né, que utilizavam águas do rio lá, né, de cursos d'água lá, né, que estavam sendo contaminados lá pelo rejeito de mineração, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a rede das estações meteorológicas, tá? Nesse link aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, então nós temos um banco de informação muito grande de chuva, de vazão de cursos d'água, que é um mapa, tá? Ele tem uma legenda, acho que ele está carregando ainda. Aí a gente tem as estações, tá? Cada ponto desse aqui é uma estação, tá? Porque aí tem as estações que medem chuva e tem as estações que medem vazão, qualidade de água nos cursos d'água, tá? Aí, por exemplo, ao longo do Rio do Rio Paranaíba tem, né, as estações, ao longo do Rio Araguaia tem estações e tudo mais. Aí tem as estações meteorológicas também, né, onde aparecem aqui no formato de uma nuvem. Então, a gente tem um banco de dados muito grande, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui mais próxima, na região aqui de Tumbiara, aqui tem aqui é Guaiatuba, né? Uma estação, certamente aqui, né? É uma estação pluviométrica, né? No caso aqui para medir chuva, né? Então, a gente tem... E se a gente abrir aqui, né, o link aqui, dando 2 cliques, não sei se aqui vai ter alguns arquivos, tá? Mas a gente consegue uma série de dados, tá? Poderia ser utilizado até mesmo para fins de pesquisa, tá? Por exemplo, distribuição de chuva, né, numa região, onde vocês podem baixar esses dados, tá? Então, a gente tem... aqui abriu aqui, né? Tem lá downloads nessa parte. E tem uma série de arquivos aqui, tá? Vocês podem estar baixando aí, né, se precisar de alguma informação aí, né, de algum local, tá ok? Para não tomar muito tempo, né, eu vou voltar aqui. Tem mapas de outorga também, não estou vendo aqui agora o mapa de outorga, mas depois vocês dão uma pesquisada aqui, vocês vão encontrar, tá, os mapas de outorga, tá? Você está na outra opção aqui de mapas, que são as concessões de licenças, né, para uso de água, tá? Depois vocês podem dar uma pesquisada melhor, tá mais a tempo. Aí tá nesse portal do SNIR, que é um dos instrumentos, né, um dos instrumentos, né, da Lei 9.433, tá? Aí nós temos a outorga de direito de uso de recursos hídricos, que é outro instrumento para gerenciar os usos, e a cobrança, né, que foi implementada em algumas bacias, né? A primeira bacia no Brasil foi a bacia do Rio Paraíba do Sul, tá? Que implementou a cobrança pelo uso da água. Aqui é um print, tá lá do site do portal do SNIR, porque tinha esse link lá, tá, do mapa das outorgas, tá? Aí tem uma série de informações lá, tá? Da rede hidrometeorológica, na questão de vazão dos cursos d'água. Aí tem o programa Produtores de Água, onde o produtor rural ele pode abrir um processo lá, né? Porque a Agência Nacional das Águas ela tem esse programa, né, que incentiva o produtor rural a investir em ações, né, para a preservação preservação dos cursos d'água, tá? Por meio de práticas conservacionistas. Como eu falei, né, recuperação de vegetação ciliar, recuperação de nascentes, por meio de pagamento por serviços ambientais. E aí tem os formulários lá que tem que preencher e tudo mais, tá? Então, um incentivo aí, né, para melhoria aí, né, da questão da vazão, né, dos cursos d'água, tá? Fornecendo apoio técnico e financeiro. É questão de distribuição de mudas, né, para recuperação de áreas degradadas e tudo mais. Então, tem os produtores rurais, então tem esse programa aí, né, que apoia os produtores rurais, né, que têm áreas degradadas. Então, nós temos no Brasil, né, um sistema que gerencia, né, o uso das águas
Então, nós temos a nível nacional, né, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aí nós temos o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Recursos Hídricos da União, né, SRH, a ANA, né, a Agência Nacional das Águas, eu até coloquei o link aqui, tá, para vocês dar uma acessada depois lá, né, conhecer um pouco mais. Aí, a nível estadual, né, tem o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, tem as secretarias, as outorgas, né, são emitidas pela secretaria, né, pela secretaria estadual. Nós não temos ainda a nível de município, né, uma secretaria que regulamenta o uso de águas, né, a nível municipal, então é a nível estadual. Então, essa secretaria aqui em Goiás, né, a SEMAD, tá, ela regulamenta o uso de água subterrânea, a partir de poços artesianos, e emite também as outorgas, né, as licenças para uso de águas superficiais. E a Agência Nacional das Águas é que emite as outorgas, né, para uso de águas de rios federais. E os rios federais são aqueles rios, né, que dividem estados, né, que formam as grandes bacias. Né? No caso, o Rio São Francisco é um rio federal, que corta vários estados. Né? Aí você tem lá, o Araguaia é um rio federal. Então, para uso de águas, né, por exemplo, a partir do rio Araguaia, aí a outorga ela é obtida através da ANA, né, e tem os formulários e tudo mais, né, para que aí o usuário preenche, né, envia. Aí essa solicitação é feita toda online, atualmente, né? Aqui em Goiás a gente tem um sistema web outorga para a concessão das outorgas de uso de água, tá? E aí, a nível local, né, a nível das bacias, nós temos os comitês de bacias, né? Discutem essas cobranças, aí tem o comitê, né, tem lá o presidente, né, do comitê, tem o tesoureiro, né, no caso, as bacias que implementaram cobrança, e aí o pessoal discute, né, e a questão também dessa cobrança pelo uso da água, né, nas bacias, né, que foi implementada a cobrança, tá? Por exemplo, a questão de instalação, né, de usinas hidrelétricas, se é possível ou não, que a gente teve represamento de águas aí, né, em vários rios, instalação de usinas, né? Acho que Rio Corumbá teve, né, mais próximo aqui. Então, aí são os comitês de bacias, né, que discutem essas questões, tá? Aqui nessa imagem aqui, né, a gente tem alguns municípios, aqui é a bacia do Corumbá, Veríssimo e Afluentes, né, que mais próximo de Morrinhos, né? Então, nós temos aí nessa bacia, então ela abrange vários municípios, tá? O município de Morrinhos, ele, se não me engano, ele tem uma parte que é numa bacia, né, que é nessa bacia aqui, na bacia do Corumbá, Veríssimos, tá aqui, né, no final aqui, né, Morrinhos. Então, aqui são os municípios dessa bacia, tá? E nós temos uma parte do município que é na bacia do Meia Ponte, tá? Então, Morrinhos aqui, deixa eu ver se eu tenho um outro mapa. Esse mapa aqui, acho que dá para perceber melhor, né? Então, nós temos uma parte na bacia do Meia Ponte, que é essa parte aqui do município, e a outra parte, que está a parte leste do município, está naquela outra bacia, tá? Então, aí são dois comitês, se não estou enganado, dois comitês diferentes, tá? Aí, então, por exemplo, se um usuário está nessa parte aqui, né? Então para uso de águas, ou talvez qualquer uso de água aí, né, que vai impactar o rio Meia Ponte, então nós temos um comitê de bacia, né, que vai tratar das questões relacionadas ao uso da água aí nessa microbacia, tá? Aí, se um irrigante, por exemplo, estiver do outro lado aqui, na lógica, tem que solicitar a outorga, lá junto à SEMAD, mas aí o comitê da outra bacia aqui, né, que é a bacia hidrográfica do Corumbá, Veríssimo, que aqui estaria na parte mais leste, né, do município, que discutem aí as cobranças, tá? A questão da cobrança pelo uso da água, né? Mas aqui nessa bacia não foi implementada a cobrança, né, pelo uso da água. Então, falando aí de outorga, então a outorga ela é uma autorização, né, do poder público para o uso de águas por tempo determinado e condições pré-estabelecidas. Então, a gente tem os dois órgãos lá, né, as duas instituições, né, que
que emitem as outorgas. Então, águas de domínio da União, né, rios federais, emissão de outorgas pela Agência Nacional das Águas. E águas de domínio dos estados, né, que inclui os córregos, ribeirões, né, as águas subterrâneas. Aí nós temos a emissão de outorgas, né, pela SEMAD, tá? Aí tem os sistemas lá, né, para concessão de outorgas, né, depois vocês podem dar uma acessada lá para conhecer melhor, tá? Eu coloquei aqui algumas imagens, né? Então, por exemplo, no site lá do Web Outorga, então o usuário de água, primeiro ele faz um cadastro, tá? Então, antes de solicitar a outorga, né? Porque quando ele solicita a outorga, ele abre um processo. Só que primeiro ele tem que fazer o quê? Fazer uma declaração, um cadastro estadual, né, de uso de águas, e aí ele tem que informar, né, qual que é o ponto de captação, que ele vai fazer a captação de água. Então, se for para irrigação, né, vai instalar uma motobomba, por exemplo, então ele vai informar, né, a latitude, a longitude, qual que é a altitude do local, né, a altimetria, o ponto de interferência, se é captação superficial, se é água subterrânea, como que é esse uso de água, né? Aí tem uns formulários que eu tenho que preencher, se a captação está do lado direito ou do lado esquerdo, né, do curso d'água, mais esquerda ou mais direita, qual que é a finalidade de uso, irrigação, indústria, consumo animal. Então, tem várias informações lá, tá, que tem que ser preenchida. O regime de captação, qual que é a vazão máxima, né, em litros por segundo, ou outra unidade medida, né, metros cúbicos por dia, quantos dias por mês, quais os meses do ano, né? Então, no caso de irrigação, né, ele vai marcar, o irrigante, né, vai marcar quais meses do ano, né, ele pretende utilizar água, tá? Aí ele gera, então, esse cadastro, e aí, depois de gerar esse cadastro de uso de água, é que ele vai abrir um processo, tá? E aí a SEMAD, ela vai classificar, né, se aquele uso depende de outorga ou não. Porque a gente tem usos pequenos que são considerados insignificantes. Se não me engano, vazão em torno de 8 mil litros por dia, tá? Porque se o irrigante for um uso para irrigação, talvez para uma pequena horta, aí não tem necessidade, né, de uma outorga, tá? No caso aqui, né, aí tem todo o trâmite da outorga, né, que é um organograma, né, do trâmite da outorga, até a finalização aí, né, então, dessa outorga ser aprovada e o irrigante poder começar a utilizar águas, né, no caso aí, para fins de irrigação. Aí depois vocês podem dar uma acessada lá, tá, no sistema, talvez, né, se quiser conhecer um pouco mais o sistema Web Outorga, que aí esse site aqui, tá o site da... Se vocês abrirem o site da SEMAD, que aí, além dessa parte de outorga, né, tem outros itens lá, né, de questão do licenciamento ambiental, CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, e lá tem o Web Outorga, né, que é esse link aqui. Aí esse link aqui, né, aí tem vários tipos de licenças, né, licença de pesca, questão, né, para quem vai trabalhar com piscicultura, né, e tem que obter esse tipo de licença. Aí, por exemplo, do Web Outorga, né, aí vocês têm que criar um usuário e tal, aí pede CPF, senha, aí você cadastra lá um e-mail, aí você loga lá, né, para preencher aquelas informações lá que eu apresentei, né, de fazer o cadastro de usuário, de águas, e abrir o processo, né, da outorga, tá? Até ter esse processo aprovado. E aí essa outorga, ela vai ter uma validade, né? Aqui no estado de Goiás, né, a validade das outorgas para irrigação é de 6 anos. Aí, a cada 6 anos, né, o irrigante... Então, se o irrigante ele tem lá um projeto de irrigação em olerícolas, talvez uma grande área. Aí, a cada 6 anos, ele tem que renovar essa outorga. Ele faz a renovação da outorga. Por que da renovação da outorga? Porque na mesma bacia hidrográfica pode surgir outros usuários, né, outros irrigantes. E aí teria um problema, né, da vazão, talvez, né, não ser suficiente para atender todos os usos, né? Aí tem o critério da vazão outorgável, aqui em Goiás, né, 50% da vazão Q95. Essa vazão Q95 é a vazão de referência, tá, que é medida no período seco, que seria o quê? Se a gente considerar 95% dos dias do ano,
a gente teria ali 346 dias. A gente vai ter ali 5%, né, que seria os 18 dias mais seco. Então, essa vazão de referência, ela seria medida no período mais seco, tá? Então, se a gente pegar ali o mês de setembro, ali antes daquelas chuvas, né, da primavera, então seria o período, né, de medição dessa vazão, da vazão Q95. E aí o percentual que pode ser utilizado é 50% dessa vazão medida no período seco. Acho que eu até tinha citado um exemplo, né? Então, por exemplo, se mediu a vazão do curso d'água, deu 16 litros por segundo. Eu acho que eu até deixei a videoaula lá, né, da hidrometria, né, que fala da medição de vazão lá, né? Vocês têm um questionário que também vai responder. Aí tem lá, fala do método flutuador, né, que é um dos métodos de vazão. E lógico que teria outros métodos, né? Tem lá o método Molinete, tem o método da calha. Existem outros métodos de medir vazão, né? Que eu acho que não daria tempo para a gente abordar todos. Então, mediu a vazão do curso d'água. Então, se a vazão é X, o irrigante, os usuários da bacia, pode usar no máximo 50%. Tá? Então, é 50% da vazão Q95. Se a vazão Q95 for 16 litros por segundo, os usuários, seja de irrigação, de indústria ou outro uso, podem usar no máximo 8%, tá? Da vazão ali da bacia hidrográfica. Aí tem outros usos, depende de outorga, né? Então, a gente tem a captação de água, seja para irrigação, abastecimento doméstico, indústria. Aí, no caso, a captação de água superficial ou subterrânea. Então, as duas aí demandam outorga. Então, a gente tem muitos poços artesianos também, né? Talvez irregulares, né? Talvez demandaria uma regularização, né? Em questão da outorga. Então, existem muitos poços artesianos, né, que não estão cadastrados lá na Secretaria, né, de Recursos Hídricos. Aí tem a questão também, o problema também, né, do esgoto das indústrias, agroindústrias, né? Todo esgoto, né, ele tem que ser feito tratamento, né? E um dos problemas aqui no Brasil, né, é o destino do esgoto, né? Principalmente aí, né, das agroindústrias, até mesmo esgoto urbano, né, gerado nas residências. Então, a gente tem um problema, né, e esse esgoto acaba sendo lançado aí, né, em muitas cidades, né, nos cursos d'água. Então, aqui em Goiás, né, é proibido, né, o lançamento de efluentes não tratados nos cursos d'água, né, nas bacias hidrográficas, tá? Mas aí, no caso de um esgoto tratado, mesmo ele seja diluído, né, bastante diluído, ele depende de outorga, tá? Então, uma agroindústria aí, ela não pode fazer o seu tratamento de esgoto e destinar aquele esgoto, mesmo sendo tratado, né, no curso d'água. As usinas hidrelétricas, né, também, só que aqui é um uso que vai alterar a qualidade da água, né, e não a quantidade. Então, depende de outorga. E aí, o tempo, né, de validade da outorga para a usina hidrelétrica é maior. Se não me engano, 35 anos, né? Porque aí depende de uma grande obra, né, também, e demanda um tempo aí para a instalação da usina, né? Então, aqui é a questão da validade da outorga, né, que eu falei. Aí tem o tempo, né, de 6 anos. Aí tem também a questão aqui, ó, se águas estaduais, né, 6 anos. Aí para águas de domínio da União, 10 anos, um tempo um pouco maior, né? Talvez um projeto maior, tipo, por exemplo, o projeto lá do transposição de águas do São Francisco. Então, é um projeto maior, né? Vai demandar a construção de obras, né, para canais. Aí, o tempo de validade de outorga ali é maior. Então, 10 anos para lavouras de até 2.000 hectares, indústrias, né, com captação de máxima de 1 metro cúbico por segundo, e outros usos aí, né, que vai demandar grandes vazões, tá? Então, tem uma validade maior. 20 anos para lavouras ainda maiores, né, acima de 2.000 hectares. E 35 anos, né, como eu falei, né, abastecimento público, aí também, né, no caso a Saneago, né, ela tem uma outorga, né, para uso de água, né, para atender o consumo humano, né, o abastecimento nas cidades, mas é uma validade por mais tempo, né, e um uso prioritário, né, o consumo humano. Assim como as barragens aí, né, de hidrelétricas aí, né, tem uma validade de outorga maior, tá?
Isso aqui é uma tabela resumida, tá, dos prazos. E aí, para finalizar, pessoal, acho que vocês estão cansados aí já, né? Tem o outro instrumento lá, né, além da outorga, que é a cobrança. Então, nós não temos no Brasil, né, uma experiência com cobrança. Mas alguns países, né, estão em fase mais adiantada, tá? Países europeus, né, no caso a França, né, tem implementado a cobrança. E alguns outros países da Europa também têm já adotado esse sistema da cobrança, tá? Mesmo um valor pequeno, né, para gerenciar, ter um controle, né, nas bacias hidrográficas. Não sei se é justo ou não, né, a questão da cobrança, porque talvez o pessoal fale, né, cobrança pelo uso da água para a produção de alimentos talvez seja injusta, né? Porque, no caso, o irrigante, o produtor de hortaliça, ele está utilizando água, né, para atender o consumo de alimentos pela sociedade, né? Sendo vista por esse lado, seria injusto. E aí, no caso da cobrança, então ela é vista, né, como um instrumento de controle, tá? E as poucas experiências que tem aqui no Brasil se baseia na experiência internacional, tá? Principalmente de países europeus, tá? E aí tem até uma forma da cobrança, tá? Quem consome água, polui águas, e aí tem uma equação da cobrança, que é essa equação aqui, né? Que ela tem 3 parcelas, e aí tem uns índices lá, tá? Tem um índice de, por exemplo, no caso de contaminação de águas, pessoal que no caso de despejo de efluente, né? No caso. Então, dependendo aí, né, da demanda bioquímica de oxigênio, né, da água, e tem que fazer avaliações químicas da água. Então, aí a gente tem uma fórmula completa da cobrança, tá? Então, para quem vai utilizar a água na irrigação, né, que é um consumo, seria apenas essa primeira parcela, que é a cobrança pelo volume de água captada. Agora, para quem talvez consome água, além de consumir água, talvez utilize essa água e altera a qualidade dela, né? No caso, por exemplo, uma piscicultura, talvez o usuário vai pagar apenas a parcela, né, aqui que refere à alteração da qualidade, tá? Então, a gente vai ter a parcela da cobrança pelo volume de água captada no manancial, pelo consumo, aí você vai ter o volume que não retorna ao manancial, né, que seria essa segunda parcela. Então, no caso, quem trabalha com piscicultura vai pagar a primeira parcela, não vai captar essa água, mas ela vai retornar ao custo d'água. Para quem faz irrigação, né, que aí você tem um consumo de água, ele estaria pagando a primeira e a segunda parcela, né? Isso nas bacias aí, né, que tem implementada a cobrança. Mas cada comitê de bacia, né, que toma a decisão aí, né, qual que é a fórmula da cobrança. Que essa fórmula aqui, né, ela foi adotada lá na bacia, né, do Paraíba do Sul. Então, tem lá uma cobrança lá, né, mesmo, sei lá, centavos por metro cúbico, né, para uso de água. Então, finalizando, pessoal, então a gente viu aí que a água, ela se torna, apesar dela ser um bem de domínio público, ela se torna uma mercadoria, né, de valor econômico, valor crescente, e a tarifação, aí, no caso, ela é vista como uma medida de controle, no caso dos irrigantes, né, para que esses irrigantes, né, adotem, né, manejos mais eficientes, né, sistemas de irrigação mais eficientes e tenha redução, né, no consumo de água. Aí essa parte da hidrometria, aí está lá na outra videoaula, tá? Aí eu sugiro vocês assistir lá, que é a videoaula 2. Aí as videoaulas que eu coloquei aqui, ó, eu estou gravando essa aqui, eu vou até tirar esse link daqui, tá? Aí basta vocês verem a videoaula 2, né, para responder aqui o questionário, tá? Aí para amanhã, aí eu coloquei o prazo lá desse questionário até amanhã, eu não sei como vocês estão de tempo. Se caso precisar prorrogar o tempo um pouco mais, a gente prorroga, tá?